felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Obrigado, seu Mendes. Olá, Miriam. Boa noite a todos que já estão aqui conosco para mais uma noite de aprendizado, né? Como sempre, lembrando, as pessoas que quiserem fazer as perguntas poderão fazê-lo no chat, e 10 minutos antes das 9, a gente faz aquela paradinha para que a Miriam possa atender as perguntas. Se não as tiver, a Miriam pode aproveitar esses 10 minutos, né, para nos trazer ainda mais mensagens. Então, como estamos já no nosso momento de início, vou pedir a nossa irmã Cristina para fazer para nós a prece inicial, em benefício de todos nós. Obrigada, Wagner. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, que Jesus esteja conosco. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amado e querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu santo e amado nome, te pedindo que ainda dessa vez seja conosco, Senhor, amparando-nos os ideais dessa noite, fortalecendo-nos o grupo, abençoando a nossa expositora da noite e auxiliando a todos nós para que as nossas mentes e os nossos corações possam receber os teus ensinamentos, compreendê-los e esforçar em sua prática, Senhor. Pedimos a espiritualidade amiga que ora nos acompanha, que visite os lares de todos os que se encontram irmanados conosco nesse instante, e também daqueles que não puderam estar. Abençoe as águas que estão colocadas para receber a fluidificação. Olhe pelos doentes, os que estão nos leitos. Olhe pelos tristes, olhe pelos desesperados. Olhe pelos desesperançados, Senhor. Dá-nos a coragem, a alegria, a força para prosseguir. E que jamais, Senhor, esqueçamos que Deus é o Pai, que se o filho pede pão, não lhe dará uma pedra, como o Senhor nos ensinou. E que Deus sabe das nossas necessidades e a tudo provê. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que as suas bênçãos se estendam sobre todos, agora e por todo sempre, que assim seja, Senhor. Assim seja. Então, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje. A Miriam já se encontra aí conosco e ela vai falar para nós hoje sobre o Colégio Apostolar. Miriam, então, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Boa noite, de paz e alegria para todos. Que os nossos corações estejam abertos para os ensinamentos que são repassados a todos, né? A começar por mim, né? Que foi pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o Evangelho e, nesse momento, para falar sobre os nossos irmãos apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo, sobre esse colégio apostolar. Então, assim, para começar, né? O que é para diferenciar, o que é o apóstolo? O que é ser apóstolo? Apóstolo é equivalente ao grego apóstolos, indicado um mensageiro, embaixador. Literalmente, um que é enviado. Significa que aquele que assim for chamado por direito fala e age não por si mesmo, mas como representante de um poder mais alto do qual recebeu seu comissionamento
Nesse sentido, o título é de um servo, mais do que um superior. Quando ele fala, né, que a gente pensa, o apóstolo é algo, é um ser superior, não, ele é um servo de Deus. Então, Jesus chamou para trabalhar com ele, né, na sua seara, 12 apóstolos, e muitos discípulos também foram chamados, né, não só os apóstolos, mas nosso foco é nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li um texto que ele fala assim, com tanto carinho dos apóstolos, ele fala que eram como crianças que precisavam ser treinadas e ensinadas, mas eram alunos dóceis, de alma receptiva, imbuídos de um sincero desejo de servir. Para Jesus, eram os seus pequeninos, seus filhos, seus servos e seus amigos, como mereciam. Eram todos gente comum e não rabis, eruditos ou oficiais sacerdotais. Na escolha do Senhor, predominou a natureza intrínseca dos apóstolos e não nas suas realizações aparentes. O Mestre os escolheu, eles não se escolheram a si próprios, foram ordenados por ele e por isso confiavam implicitamente em sua orientação e apoio. Muitos lhes foi dado, muito deles foi exigido. Com uma única exceção, todos eles se tornaram luzes brilhantes do reino de Jesus e justificaram a escolha do Mestre, ele reconhecer em cada um as características de idoneidade desenvolvidas no mundo dos espíritos, né? Então, eu achei tão doce falar dos apóstolos dessa forma, né? Eles passaram por tantas provações, por tantas dificuldades, por tantas dúvidas interiores, como nós todos temos na nossa busca do conhecimento, na busca do entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos não são seres diferentes de nós, né? São seres humanos, mas foram seres escolhidos, predestinados para fazer esse trabalho na divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, não sei se é muita ousadia, né? Nós nos candidatarmos a discípulo de Jesus, né? O discípulo é aquele que aprende com o mestre. Então, se nós temos buscado conhecer o Evangelho, nós podemos ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que nós que escolhemos ser, né? Nós escolhemos ser discípulos de Jesus. E a partir dessa escolha, nós devemos ser exemplos do Mestre. Nós nos esforçarmos para sermos, porque somos seres imperfeitos, jornadeamos um plano de provas e expiações, então nós temos que aprender muito, mas nós não podemos desistir dessa escalada. No livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele fala da missão dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão também está descrita lá em Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 a 42, está escrito, discurso apostólico. Como seriam, o que os apóstolos passariam e o que os apóstolos aprenderiam e como eles seriam vistos pela humanidade, pelas pessoas que estavam ao seu redor. E Jesus orienta como deveria ser o comportamento deles, como deveriam ser esse caminhar com Jesus, com tudo que eles iriam passar. Ao mesmo tempo que Jesus ensina, ele faz uma profecia do futuro dos apóstolos, né? Mas fala também do benefício e das bênçãos de seguir os ensinamentos de Jesus. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos, está no capítulo 5, chama Os Discípulos. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referente ao grande apostolado. Jesus, tão carinhoso, né, os leva em uma casa, né? Uma casa onde eles seriam acolhidos, onde eles estariam juntos, reunidos. A casa de Pedro estava sempre aberta para esses encontros, né? Hoje nós nos encontramos nas fraternidades, nos centros espíritas, que estão aí de portas abertas para nos ajudar, nos socorrer, nos orientar e caminharmos juntos. Jesus fala, amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei as estradas escabrosas e estreitas dos sacrifícios, pelo bem de todos. Também não penetrareis no centro de discussões estéreis, à moda dos samaritanos.
nos de contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Jesus sabia que eles passariam por diversas situações, né? E um dos conselhos que ele dá, não, evite se contender, né? Que o Paulo fala disso. Mas não é ter discussões estéreis, é o que a gente não deve fazer como cristão. Principalmente uma discussão que não traz benefício para nenhum de nós, é questão da religião de cada um e o segmento que a pessoa decide escolher em seus caminhos, né? Aquele que tem mais conhecimento, que busca se esclarecer, trabalhando a sua reforma íntima, ele está mais comprometido a não passar por essas situações tão indelicadas que a gente, às vezes, tem com os nossos irmãos que buscam outras doutrinas para seguir. Ele falou, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni-vos convosco todos que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Ele fala das pessoas, para buscar as pessoas que estão passando aflições, dificuldade, né? Que continua a mesma coisa hoje no nosso planeta Terra, né? Mais de 2000 anos se passaram, e esse é um mandamento que Jesus pode passar para todos nós no nosso caminhar, né? Para a gente buscar as ovelhas que estão em sofrimento, que é chegado o reino de Deus. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecer todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça é concedido. Fala desse trabalho, né, de cuidar dos doentes, dos enfermos, né, dos leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime. Esse ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime, o crime não é só o crime de matar, né? Tem muitas outras formas de crime, né? É o conselho, é a orientação, é passar para ele essa força, esse encontro com Jesus, como que Jesus é capaz de modificar o caminho de quem o busca nos seus momentos de dores e transformar a vida de uma pessoa. Ele fala, não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrares, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Então, o que ele fala, ele está falando dos excessos, né? E que ele fala, porque digno é o operário do seu sustento, né? O abençoado trabalho que todos nós também. Não falou que eles querem para eles ficarem ociosos e não fazerem mais nada, né? Então, que eles não cometessem excesso e trabalhassem com a simplicidade, né? Carregasse o mínimo possível, porque, na verdade, ele está ensinando, né, a usar só o que fosse necessário para as suas necessidades básicas, né? Quando penetrados em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isso é, sem conservar nenhum rancor e sem vos contaminados da alheia iniquidade. Ele fala dessa questão, quando a gente entrar em algum lugar, que a gente não for bem-vindo, não for, muitas das vezes, a gente expressa algo que incomoda as pessoas com relação à nossa forma de viver, ele fala para a gente não discutir, né? Sacudir o pó da poeira e não ficar com raiva, porque a gente não pode exigir que a pessoa tenha um grau de compreensão, um entendimento que ele não quer buscar ainda, né? Então, que a gente também não fique se achando que ele era melhor do que os outros. Ele está falando aqui da humildade, né? Da humildade que os apóstolos deveriam caminhar, né? Com o comportamento que deveria ter com as pessoas nos lugares, porque eles iam entrar em muitos lugares que a gente sabe pela história que eles não foram bem quisto, né? Que eles tiveram que sair correndo, sair às pressas, né? Jesus fazia isso direto, né? Às vezes ele começava, ele era instigado a dar respostas, Jesus respondia, mas quando a gente vai lendo o Evangelho, logo Jesus já estava em outra cidade. Ele não deixava as pessoas ficar inflamadas também com a presença dele, aquelas pessoas que não entendiam.
ele fala, e por essa razão que eu vos envio como ovelhas ao anto dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes, né? Então, ele fala também que não é para eles ficarem como se eles estivessem mortos, né? E a simplicidade das pombas, né? Porque as pombas têm uma delicadeza e a prudência das serpentes, mas também para eles prestarem atenção, para eles estarem atentos, né? Para eles serem vigilantes, né? Nos lugares onde que eles estavam, no falar, no proceder, no caminhar, né? Que eles sentissem segurança também, a segurança em Deus, mas até a própria segurança física deles também estariam se expondo. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Então, ele chama, né, todos nós de irmãos, mas ele fala do futuro deles. Ele fala o que iria acontecer com eles, que eles seriam açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. E esse açoitados não é só açoite físico, né? Eles seriam expulsos, né, na verdade, de templos, desses tribunais, aonde eles eram suntuosos, bonitos, grandiosos, mas estava exilada a ideia de Deus, né? Porque a ideia de Deus é a ideia da simplicidade. Então, tanta beleza física, né? Tanto esplendor físico, mas longe de ser da ideia de Deus. Fala, nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Ele fala, né, que nesses dias de sombra, os irmãos também trairiam uns aos outros, o pai e os filhos, nos caminhos, o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Quando ele fala dos rastros, né, estou falando da lei de causa e efeito também, que tudo isso também não ficaria em vão, né? Depois a gente teria que sofrer os longos séculos, não sei nem quantitar esse tempo, para a gente resgatar esses débitos que a gente tem uns com os outros, com relação à traição, com relação às iniquidades que a gente comete uns com os outros. Os que me seguirem serão desprezados e odiosos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala, né, que os cristãos seriam perseguidos, seriam desprezados, odiados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Imagina a gente ouvindo isso, sabendo de todas essas dores, né, de todos esses sofrimentos, que Jesus também não ia mentir para eles, né? Jesus estava falando da humanidade, né? Mas ele falava da salvação. Mas não é salvação porque haveria um milagre e tirariam eles daquelas condições. É a salvação do espírito, né, da alma da pessoa, a libertação do aprendizado que eles estavam tendo, iriam levá-los à salvação da conquista espiritual que eles iriam ter depois que passassem por todas essas provações. Muitos desistiram, a gente sabe que não após, mas muitos discípulos desistiram quando Jesus falava sobre as dificuldades que iriam enfrentar, né? Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Ele fala aqui dos perigos, até mesmo a questão de proteção, de conservação da vida dos discípulos. E ele fala, quando for perseguido, vá para outra cidade. Porque ele fala que Jesus está em toda parte, que sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então, ele estaria sempre vigiando, ele está contando para eles, que estaria cuidando deles. Né? Eu vejo hoje a dificuldade que muitas pessoas não têm de acreditar na força do pensamento. Imagina 2000 anos atrás, Jesus falando que o pensamento dele estaria envolvendo-os o tempo todo de paz, de esperança, de fé e de determinação. E vejo também que passaram-se 2000 anos, mas a gente ainda não está vivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão a Terra não estaria da forma que ela está hoje. Mas a gente tem que ter esperança, né? Se tem de sofrer, considerai que também eu vim à Terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o Senhor. Jesus já estava falando que ele também ia dar seu testemunho,
né? Ele ia passar, a gente sabe, né, com relação às dificuldades, com relação à morte, à crucificação. Então, Jesus estava falando que ele se fez homem para dar o exemplo também de como saber sofrer, como vivenciar as dificuldades, né? Que eles teriam muito mais a ganhar, quando ele fala lá na frente, antes do que a gente, dessa parte, dessa salvação. Então, Jesus está falando um prelúdio, ao mesmo tempo que Jesus admoesta do que eles vão passar, mas ele fala que ele também vai passar. Trabalhar pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. E já estava avisando que muitos iriam ver quem morresse na frente, né, o que tivesse dos apóstolos que morreriam na frente uns dos outros, aqui está falando, e trabalhar pelo reino de Deus, não tem mais os que matam o corpo, né? Quando vissem os seus irmãos mortos, que eles não sentissem temor e não se abalassem diante daquelas cenas que eles estavam vendo, porque pode aniquilar a alma, porque não pode aniquilar a alma, temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. E está falando aí do pior que tem é a consciência no inferno, né? Quem estava fazendo, né? Está falando, é melhor quem apanha do que quem bate. É isso que Jesus está falando com seus apóstolos. Empregai-vos no amor do evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. Aí está falando da superioridade de Deus. Jesus estava falando que ele não era Deus, que ele era filho de Deus, como os apóstolos, um filho de Deus, que a gente sabe de uma hierarquia espiritual que a nossa inteligência não consegue nem dimensionar, né? Mas ele estava falando com ele, que empregai-vos o vosso amor no evangelho, e em qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante do meu Pai que está no céu. O que é confessar? Confessar Jesus, né? Confessar Jesus é através dos atos, é através das palavras, né? Através das atitudes, mas não só ficar falando, confessando Jesus ao povo. É a vivência, é o comportamento da pessoa, porque Jesus também fala que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Então, o discípulo de Jesus, ele é identificado, ele foi identificado com pessoas que amavam, que trabalhavam que ensinavam o perdão, que cuidavam das pessoas doentes, dos órfãos, né? Eles amparavam a todas as pessoas. A gente vai ver que mais lá na frente, depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles inauguram a Casa do Caminho, com a liderança de Pedro, quantos ajudaram a comunidade? Mas nesse momento aqui, ainda Jesus estava dando as instruções, né? Qual era a missão deles? O que eles iriam passar? Como seria este caminho? E muito mais do que isso, Jesus vai exemplificar através dos seus feitos, através dos chamados, através das curas que Jesus fez, através do comportamento de Jesus diante de indagações, diante da vida, diante do sinédrio, dos fariseus, dos escribas, dos cegos, dos aleijados, dos ricos, dos pobres. Então, como que era a postura dele espiritual, diante de tudo que eles iriam passar? E, se a gente for analisar, foram 3 anos só, né? Não sei, né? Só, a gente fala só, né? 3 anos, principalmente aqueles que permaneciam mais perto de Jesus por mais tempo, porque no início do apostolado, Judas ainda trabalhava, né, que Judas era comerciante, e Mateus, ele ainda fazia o seu papel de cobrador de impostos. Depois é que eles largaram essas atividades para uma dedicação maior a esse apostolado. Então, Jesus está preparando esse caminho, falando tudo, e a gente vê que, mesmo Jesus avisando, orientando, a gente vê as dificuldades dos apóstolos de entender o tamanho da expedição de amor de Jesus aqui na Terra conosco. A gente vai vendo isso no decorrer do Evangelho, das omissões,
da imaturidade dos apóstolos, da infantilidade, às vezes, dos apóstolos, dos temores, das indagações que eles faziam a Jesus, mesmo depois de um tempo de vivência maior com ele. Então, isso serve para nós também, no nosso dia a dia, né? Nessa busca nossa. Às vezes nós temos dúvidas, nós temos dificuldades, nós não entendemos, nós precisamos de ajuda, nós repetimos os erros, nós falhamos. Então, isso faz parte do nosso crescimento espiritual, assim como fez parte do crescimento espiritual dos apóstolos. Eu fiz vamos dizer assim, dá vontade de estudar um apóstolo por noite de 1 hora. Ainda acho pouco, porque a gente fica tão entusiasmada. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Nunca acho que eu sei estudar direito, penso que poderia sempre fazer melhor. Eu passo a mão nos livros, parece que eu converso com os livros, eu gosto dos livros, ainda não fico satisfeita, busco na internet, mas a gente, às vezes, pensa que está fazendo melhor, mas sabe que pode fazer mais, né? E eu vou começar falando de Bartolomeu. E eu vou falar um pouco dos apóstolos para falar da nossa posição também. Não posso falar, assim, não vou ficar no contexto histórico demais. Vou falar no contexto moral, de ensinamento. Porque fazer um estudo sobre o apostolado de Jesus é para trazer conhecimento para nós. É para trazer reflexões para as nossas vidas. Pode ser só uma história que está lá no livro, uma passagem do Evangelho. Tem que ser muito mais do que isso. E eu vou começar de Bartolomeu. O Bartolomeu, que também pode ser Natanael, que pela leitura, se fizer uma leitura completa, você vai ver que Bartolomeu, Natanael, é a mesma pessoa. Ele foi um homem profundamente sintonizado com as expectativas messiânicas de sua época. O notável testemunho de Jesus é o seu respeito do Evangelho de João e deixa transparecer o perfil de alguém que serviu a lei e os profetas, não apenas para orientar suas esperanças na glória de Israel, mas também para desenvolver em seu íntimo uma espiritualidade frutífera, determinada pelas diretrizes da sabedoria divina. Né? Quando a gente pensa, o que é uma espiritualidade frutífera? Será que nós temos uma espiritualidade frutífera? Será que nós já podemos falar assim? Porque é o que a gente precisa todos os dias, né? É empreender em nossas vidas espiritualidade que dá frutos para nós e para os outros. Será que a gente está tendo essa espiritualidade, como eu coloquei uma característica de cada discípulo, como de Bartolomeu, que dava frutos, é uma árvore que dá frutos, esses frutos que dão mais frutos são sementes que vão dar outras árvores que darão outros frutos, mas a começar de nós, né? Será que nós temos essa espiritualidade? Nós estamos buscando frutificar com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu espero que sim, eu espero. Aí nós vamos para Tiago Menor, né? Tiago Menor é filho de Maria de Cleófas. A Cleófas é uma parente da Maria, mãe de Jesus. Ela tinha 3 filhos apóstolos, na verdade, que é Levi, Mateus, Judas, Tadeu e Tiago Menor. Depois de Pedro, olha a posição de Tiago. Foi ele que assumiu a autoridade que antes era de Pedro. Assim que Pedro morreu, desencarnou do mestre, ele assumiu, de uma certa forma, a posição de líder junto ao colégio apostolar, pela força que o Tiago Menor tinha. Ele tem esse nome, Tiago Menor, não é porque ele era menor de tamanho, não, porque ele era menor de idade, né? Porque ele era menor, outro era inferior, maior e menor, não. É questão de idade física mesmo. Então, a característica dele, a princípio, ele era um vice-líder de Pedro, né? E preparado para assumir. Eu vejo que muitos de nós têm essa capacidade de liderança. Muitos de nós têm, né? Tem pessoas que são líderes. Mas o mais difícil que eu acho de um líder é aquele que tem condições e não trabalha como líder. Quando ele é chamado a trabalhar, ele recusa todos os convites que são feitos para ele. E a gente vê também que muitas pessoas que têm esse perfil, já têm esse talento mesmo, além dele não aceitar, que eu vejo muito no meu dia a dia, critica.
critica severamente o que o outro faz. Mas é a oportunidade que ele tem de fazer diferente, é quando ele assume o lugar do outro que ele está a criticar. Ser líder não é fácil, não é fácil, porque vai passar quase pelo que Jesus falou com os apóstolos, né? Quando nós assumimos a liderança. Nós não vamos agradar todo mundo, mas o que faz um líder cristão ter tranquilidade é ter uma consciência crítica, é buscar ter uma consciência crítica, trabalhar para Jesus. Vai errar? Vai, mas esse líder também tem que reconhecer que ele pode sempre ficar melhor. Mas principalmente nos trabalhos, nas fraternidades, nas casas espíritas, a gente vê, assim, que muita gente tem muito medo de assumir qualquer cargo que lhe é oferecido. Ele tem medo do compromisso, ele tem medo da responsabilidade, da disciplina, e, no entanto, é algo que ele vai pegar, a pessoa pega tanto amor por aquela tarefa, e depois é até difícil de sair. Às vezes ele pode galgar outras tarefas, e vira até proprietário das tarefas, né? Aí fica fulano biblioteca, fulano da cozinha, já vira, assim, uma referência. Mas, às vezes, ele passa por uma dificuldade muito grande de assumir este papel. Vou dar um exemplo aqui da Fatinha, né? A Fatinha da Biblioteca Miramês. Que trabalho bem feito que a Fatinha faz, né? Ela faz, assim, com esmero. Eu sei que no início ela não queria muito, mas, assim, nota 10 para a Fatinha. Fatinha, assim, como que ela assumiu esse papel e faz esse papel com tanto carinho, e eu admiro a Fátima na biblioteca, na livraria, e todos os outros colegas nossos da fraternidade. Eu estou falando da Fátima porque a gente se associa muito o tarefeiro àquele tarefeiro que trabalha no mediúnico, né? Exato, tem gente que só fala, para trabalhar tem que estar no mediúnico, mas as tarefas sociais são importantíssimas para nós. São importantíssimas. Como que nós vamos parar as pessoas se a gente não fizer um trabalho fraterno? Se a gente não colocar a mão no arado e lá estar junto com os nossos irmãos? Mas precisa de organização. Todo trabalho precisa de organização. Mas vamos continuar, porque tem muitos apóstolos, ainda tem mais 10, né? O André foi o primeiro que foi chamado pelo mestre, é um apóstolo e irmão de Simão Pedro. Foi de ouvir o mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo-os sempre por toda parte. Mas antes de seguir o mestre Jesus, era discípulo de João Batista. Porque ele já estava realmente pronto, já tinha ali uma vida realmente voltada para a busca da sua espiritualização, para a renovação do seu ser, para a reforma íntima. A reforma íntima tão falada, né? Então, o André é um exemplo de reforma íntima, um exemplo que, através da sua melhora, foi possível fazer tarefas cada vez mais edificantes para o seu espírito e para a sua alma, né? Eu espero que todos nós tenhamos muito de André, no sentido de buscar a nossa renovação, trabalhar as nossas imperfeições, buscar o nosso melhoramento, o nosso crescimento, para começar em casa, que é o lugar mais difícil da gente praticar o amor ao próximo, o próximo mesmo dentro da nossa casa, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, onde que eu acredito que eu passo mais tempo com as pessoas que eu trabalho do que com meus familiares. Porque quando a gente volta para casa, quando a gente já está na hora de acordar às 5 horas da manhã, eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias para trabalhar. Já está na hora de acordar de novo. Então, assim, e aí? Esse pouco tempo que a gente fica em casa, a gente vai ficar brigando, discutindo, criando aresta, né, para nós mesmos, né? E a nossa reforma íntima? E esse trabalho em casa, né? André não era sozinho também, tem um irmão dele que o acompanhava, ele já foi aprendiz de João Batista. Isso é a nossa escalada, até a gente chegar, até a gente galgar caminhos mais retos, né? Caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, né? Pedro é o apóstolo mais falado no Evangelho. O nome de Pedro é o nome que tem dos apóstolos, é o nome que mais tem no Evangelho, é o de Pedro. Que compromisso para ele também, né? Pedro era um típico homem do campo, pessoa simples, direta e também impulsiva. Possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. O líder do colégio apostolar.
traiu Jesus, testemunho da boa nova, então ele se arrependeu. Mas ele não os paralisou pela culpa, ao contrário, ele modificou os seus atos e se tornou aí, como vimos, o líder do colégio apostólico. Então, isso aí é um ensinamento que Pedro dá para nós, né? Que às vezes a gente comete um erro, comete um deslize, mas a gente não fica lamentando e reclamando, não. Pedro viu que ele traiu Jesus, sofreu demais, mas demais mesmo por ter passado por essa experiência, mas olha onde que ele, a força dele, como que ele exerceu a liderança com os outros apóstolos, né? Pedro é pedra mesmo, como Jesus falou, né? A pedra angular. Pedro era uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante para o cristianismo, para trazer, para repassar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, sem a presença física de Jesus, né? E o líder que ele é muito criticado, não tem como não ser um líder que não seja vigoroso. Não dá para ser líder sem ser vigoroso. E muitas vezes o líder, ele tem que ser autocrata. Quando está todo mundo discutindo, cada um com opinião, cada um querendo dar sua ideia, cada um querendo mudar tudo, ele tem que, infelizmente, às vezes, ser autocrata. Esse líder democrata que a gente lê aí, que é 100%, não existe isso. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos muito exigentes uns com os outros, né? Exigimos do outro, de nós não. Então, muitas vezes, alguém tem que falar, vai ser assim, e vamos fechar, vamos parar por aí. Porque senão a gente não resolve nada. Tem situações que, se você depender de ouvir todo mundo, e cada um com opinião, as coisas não caminham, não resolvem. Às vezes a pessoa toma uma decisão, o líder toma uma decisão, ele volta atrás também, ele revê o roteiro e toma outra decisão mais acertada. Então, a gente vê que Pedro tem um papel, assim, importantíssimo, né, no Evangelho. Eu admiro demais o Pedro, né, pelo seu vigor, pela sua liderança e por evidenciar a comunicação. Pedro falava muito, Pedro não era calado, né? E Pedro era um dos 3 apóstolos que estava sempre presente com Jesus Cristo. E era na casa de Pedro que Jesus mais ia. Quando ele fala de casa, a casa que ele mais frequentava era a casa de Pedro. A casa de Pedro devia ser uma casa muito calorosa também, né? Muito, tipo a casa da Cristina. Vou falar. Eu gosto muito da casa da Cristina. Ai, gente, com pandemia é difícil, né? A gente fica mais na lembrança mesmo. Mas a casa da Cristina, a gente tem que agendar, né? Porque na hora que você vai lá, já tem uns chegando, apertando campainha, tem uns que não querem sair, né, Cristina? A Cristina tá ali rindo. A casa da Cristina é tão aconchegante, é tão calorosa, que é igual ao colo de mãe, a casa da Cristina. É assim que eu vejo uma casa calorosa, uma casa amorosa. Agora nós vamos passar por Judas, né, gente? O Judas Iscariotes, né? Segundo os evangelhos canônicos, entregou Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata. E entrando em desespero, pessoa preocupada com a vida material, essa informação consta no livro da Boa Nova. Pois é, o Judas cometeu 2 erros fortes, né, seríssimos, né, quando ele vende Jesus por 30 moedas. Já foi, né, vendeu o mestre. Ele arrependeu. Aí Judas comete um erro que traria mais dor para a vida dele, é quando Judas suicida. Né? Quando Judas suicida, é aí que ele afundou mais ainda na sua questão, na sua evolução espiritual. Se der tempo, eu vou falar de Judas um pouquinho, desse pós, né? Da separada ali, pode ser depois dos 10 minutos, como diz o Mendes. Então, o que ele fez? Nós vamos errar? Vamos. Nós todos erramos. Erramos, o que farei? Nós vamos nos arrepender e mudar, ou nós vamos culpar e paralisar e se condenar? O que nós fazemos diante dos nossos erros? Nós aprendemos com os nossos erros e não os repetimos, ou nós ficamos fazendo de vítima diante das nossas vítimas, diante das nossas dores? Esse é um aprendizado que o Judas deixou para a gente, né? E cabe a cada um a escolha como agir. Hoje ele está completamente reajustado para com a lei do Pai. Hoje, né? Há 2000 anos. Mas, gente, hoje. E a gente ainda fala muito mal do Judas ainda.
Toda vez que vem uma pessoa traindo, é Judas, é Judas. O Judas está cansado disso, hein? Vamos fazer um favor para ele e parar de colocar o Judas como traidor, que ele não é considerado. Jesus, na sua imensa misericórdia, que foi o que foi mais atingido, ele perdoou Judas. E quem somos nós para condená-lo? Mas é o exemplo disso. Às vezes a gente está numa situação difícil e nós conseguimos complicar mais ainda a nossa vida com os nossos atos impensados. Então, se está difícil, vamos refletir, vamos orar, vamos pedir ao nosso Espírito protetor, vamos conversar com as pessoas, uma pessoa madura, uma pessoa que goste da gente, vamos buscar conselhos, porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, vamos nos unir, vamos cuidar uns dos outros, vamos também, do outro lado, nos prepararmos para sermos, quando nós somos chamados a ajudar alguém. Porque quando alguém está em desespero, em dificuldade, nos chama, a gente está pior que a pessoa, um cego não pode guiar outro cego. Esse é o nosso compromisso de cristão, de espíritos. Agora nós vamos falar do João, né? João era filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, Tiago maior. E ele, Tiago, né, maior, e Pedro, eram os principais do colégio apostolar, né? João, para mim, João é não tem outra virtude que nós devemos buscar com João do que o amor. O João é do amor, é da doçura, da gentileza. Gente, nós falamos que nós somos gente, mas como que é difícil a gente ser gentil, ser educado, ser doce, falar sem ferir, o tom da nossa voz. Não é voz de fingimento também não, né? Uma voz doce, né? Falar palavras doces com as pessoas, amar as pessoas como elas são. Eu acho que uma das grandes dificuldades nossa do ser humano é criar expectativas em cima do outro. Querer que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem, né? Sejam marionetes nas nossas mãos, né? Então, é que a gente absorva esses ensinamentos de João através do seu evangelho, né? E João também é um evangelista, né, gente? Através dos seus ensinamentos, eles falam que Jesus amava mais João, mas João amava mais Jesus, né? João, é um evangelho para ser estudado, é o evangelho do amor que é considerado de João, né? Aí tem Tomé. Tomé ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus, afirmando que só vendo acreditaria. Jesus então apareceu de 8 dias depois, mostrando suas cicatrizes dos pés, das mãos. Tomar a dúvida dele, era preciso ver para crer, precisou de provas para ele realmente acreditar. Será que muitas vezes nós nos comportamos assim na nossa vida? Nós temos aí à nossa disposição inúmeros meios de crer e acreditar na bondade divina, de acreditar no amor, né? E nós dizemos, eu acredito, só que na hora que vem as dificuldades, na hora dos testemunhos, onde nós somos chamados a testemunhar, exemplificar, vivenciar e demonstrar a nossa fé, queremos um milagre, não vai haver milagres. Aquela fé barganhada, né? No momento das nossas dificuldades, nós somos capazes de acreditar em Deus. E mesmo que não faça o que a gente queira, porque a gente ainda é egoísta, ainda fala o que a gente quer com Deus, né? A gente decide o que é melhor para nós. Deus sabe de todas as nossas dificuldades. E Ele decide o que é melhor para nós. Para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Será que a gente realmente acredita em Deus? Acredita em Jesus? Acredita nos seus ensinamentos? E consegue seguir os ensinamentos de Jesus? Então, assim, a gente viu Tomé. Quanto tempo ele ficou com Jesus? Depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não acreditava. Ele precisou de tocar para sentir a presença de Jesus. A presença física, ele precisou do toque físico. Ele não conseguiu tocar a alma, né? Não conseguiu tocar a alma de Tomé. E as nossas almas devem ser tocadas. As nossas almas devem ser ativadas no nosso dia a dia. A gente não percebe que quando a gente tem alguma dúvida, alguma dificuldade que a gente não consegue resolver, quando a gente silencia no nosso quarto, faz uma prece, busca inspiração é o que vem de fora, nós também temos a nossa intuição, mas busca inspiração, a resposta vem, a serenidade vem para os nossos corações, as decisões são mais fáceis de ser tomadas. É a fé, né? Tomé faz a gente
trabalhar, a gente buscar como que está a nossa fé. Ele mexe com o nosso ser, né? A nossa fé é uma fé desde que faça tudo que a gente quer. Até fiz uma rima, né? E o Tiago maior, irmão de João, diferenciado do outro discípulo, né? Do outro Tiago. Ele era mais velho, como eu falei, né? E era mais jovem o Tiago menor. Ele era do círculo mais íntimo de Jesus. Ele tinha muita intimidade com Jesus. O Tiago tinha uma intimidade com Jesus, assim, muito grande, né? Muito próximo de Jesus. Aí eu pergunto, como está a nossa intimidade com Jesus? Qual foi o último momento que nós conversamos com ele? Será que foi quando a Cristina fez essa prece aí, que a gente... Ai, Jesus! Nossa, Cristina evocou Jesus. Jesus, nosso mestre, lembrei de Jesus, né? Como que está a nossa intimidade com Jesus? Como nós o temos buscado e como nós o temos representado no nosso dia, na nossa vida, né? Na nossa vivência. A gente tem que questionar isso, fazer como o Tiago, né, que vivenciava esse amor por Jesus. Aí nós vamos falar agora eu vou do... Nossa, gente, são tantos papéis. Judas, já falei de Bartolomeu. Agora nós vamos falar de Felipe. Vamos estudar, foi um chamado, ele foi chamado por Jesus para ser o seguidor, e que foi ele quem apresentou Natanael, que é Bartolomeu. Então, ele apresenta o amigo dele, né? Ele apresenta Bartolomeu para Jesus, ele convida Bartolomeu para estar com Jesus. E aí, nós convidamos as pessoas para conhecer a doutrina espírita? Mesmo que as pessoas recusem esse convite, mas nós precisamos só de convidar. Nós temos que ser cartas vivas de Jesus. É o nosso comportamento que vai falar se nós somos ou não somos cristãos. Não são as nossas palavras, é o nosso comportamento. Mas ele traz para nós o valor da amizade, né? Ele quer que um amigo participe de algo que ele viu que era bom para ele, que era conhecer Jesus, que ele esperava, né? Então, ele quis dividir com seu amigo essa vivência com Jesus. Ele quis apresentar o seu amigo para Jesus. E nós estamos apresentando os nossos amigos, as pessoas perto de nós, no dia a dia, para Jesus, através do nosso carinho, do nosso respeito, do nosso perdão, né, que a gente apresenta Jesus para o outro, quando a gente perdoa. Então, porque a gente, quando fala de perdão, pensa só nós perdoando, né? Mas e o outro precisando do nosso perdão? A pessoa precisando que nós precisamos que o outro nos perdoe. Isso também é apresentar Jesus. Então, ele tinha uma amizade profunda. Ele tinha amizade profunda com Bartolomeu, com João, com Pedro e com Tiago maior. Eles realmente eram amigos, muito próximos. Nós vamos para Mateus, que é o apóstolo de Jesus, é mencionado como ter sido um coletor de impostos, geralmente identificado como sendo Levi. Os publicanos, conquanto agentes de representação oficial, eram mal vistos pelo povo, e foi julgado que extorquia o dinheiro dos contribuintes, por isso se enriqueciam. Escreveu o primeiro evangelho, qual dá mais ênfase aos aspectos humano e genealógico de Jesus. Então, Mateus teve, assim, um papel muito importante, né? Porque além dele ter feito essa renúncia, porque ele era mal visto, ele era malquisto, aquilo que Jesus falou, né, que seus apóstolos seriam perseguidos, né, mas ele traz para nós, através das escritas, né, ele fala, né, ele escreve, né, porque ele, vamos dizer, Mateus era alfabetizado, ele tinha mais conhecimento das letras, como uma forma de reproduzir, de memorizar, né, ele tinha uma mente mais ativa. Então, ele trouxe para nós o Evangelho. Ele trouxe para nós o Evangelho segundo Mateus, uma parte da Boa Nova para nós. Nós temos que ter muita gratidão por Mateus, né? E ele era realmente espírito... Ele escolheu demonstrando para nós que, muitas vezes, o que parece... O que Mateus traz para nós também, né? A questão do julgamento, que ele foi mal julgado. Ele foi mal compreendido, porque eles achavam que ele só extorquia dinheiro das pessoas. Ele não era uma pessoa para ser um apóstolo, né? Jesus escolheu Mateus, demonstrando que para nós, que muitas vezes o que parece não é o que quantas vezes nós não julgamos as pessoas pela aparência.
Quantas e quantas vezes nós sequer conhecemos a pessoa, nem temos a oportunidade de conhecê-la frente a frente, e a ele temos temos um julgamento doloroso, duro, quantas pessoas, só por aquilo que nós ouvimos falar, sobre aquilo que nós julgamos ser certo, aquilo que nos aparenta. Mateus passou por isso, mas Jesus conhecia quem era ele. Jesus conhecia o íntimo de Mateus, né? E consegue ver o íntimo dele, que foi um excelente apóstolo do mestre e escritor dos evangelhos. Imagina se Jesus tivesse recusado Mateus. E às vezes a gente faz isso, né? Recusa uma oportunidade de conviver com alguém que vai trazer maravilhas para a vida da gente. E de muitas das pessoas que a gente precisa trazer maravilhas para a vida da gente. Quando a gente vê o outro fazendo pelo outro, dá uma felicidade, né? Dá uma alegria saber que alguém faz o bem, né? Jesus consegue ver isso em todos nós. Né? Por isso que ele chama a gente de irmãos, né? Irmãos, Jesus chama a gente de irmãos, né? Vou falar o último, eu tenho o Judas Tadeu, irmão de Levi e de Tiago Melhor. Aí eu resumi o Judas como família. Imagina ter 3 filhos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele traz a questão da família, como que essa família é uma família preparada, né? Como que como que a mãe preparou e ajudou na formação de seus filhos, para eles seguirem. O que é uma mãe ter 3 filhos apóstolos, sabendo de tudo que eles poderiam passar e como eles passaram, né? Porque nenhum deles teve uma morte que não fosse uma morte agressiva, a não ser o João. E nenhum deles, todos foram perseguidos, né? Todos tiveram que fazer muitas renúncias para poder seguir esse caminho de levar a Boa Nova para diversas partes, né? Porque muitos deles viajavam e levavam a Boa Nova. E Simão Zelote, o cananeu, que é discípulo que fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, é referido como cananeu. Como Zelote, a palavra grega cananeu é a palavra derivada da aramaica, que significa a mesma coisa, zeloso, que toma cuidado, que interessa por alguma coisa ou pessoa. Será que somos zelosos uns com os outros? A gente tem 1 minuto. Tem 1 minuto. Será que somos zelosos uns com os outros? Será que nós cuidamos uns dos outros, né? Nos interessamos uns pelos outros? Né? É um pelos outros, não é um pela os outros, não. Então, que a gente, assim... eu até peço desculpas aos apóstolos de ter feito esse resumo tão sucinto, sinto mesmo, mas era o melhor que eu podia fazer, tendo que falar dos 12 apóstolos, né? Se depois dos 10 minutos não tiver pergunta, eu vou falar um pouquinho de Paulo e um pouquinho de Judas, mas vamos parar que Deus está dando os 20 e 50, né? Eu vou parar e deixar o menos. Não, mas tá tudo ótimo. Nós não tivemos perguntas, tivemos sim, né, comentários, mas perguntas mesmo não tivemos. Então, pode aí nos falar sobre Paulo e sobre outros apóstolos que você trazer, e fazer Judas, tirar um pouco essa má impressão que a gente tem de Judas. Miriam, oi. Eu queria aproveitar só um segundinho para, quando você falou da liderança de Pedro, né? Lembra muita gente lá em Paulo e Estevão. Foi ele que apresentou o evangelho para Estevão, que se converteu, né, naquele pregador maravilhoso do cristianismo, que curava as pessoas, que contagiava as pessoas com a sua palavra. Foi ele também que apresentou o evangelho para o Gamaliel, mestre de Paulo, que você vai falar agora, né? Uhum. Ele que, vamos dizer assim, acolheu Paulo quando Paulo chega na casa do caminho, todo mundo duvidando de Paulo, e ele abriu os braços para receber o Paulo. E eu lembro muito da humildade, um exemplo de humildade, quando Paulo afronta Pedro, né? Que você lembra dessa passagem? Eu tenho certeza. Com certeza. E aí ele admite diante de todo mundo os erros dele, pede às pessoas que orem por ele e chama as pessoas para fazer o mais importante, que era aprender com Jesus, estudar o Evangelho. Só esse parênteses que me lembrou muito quando você falou da liderança dele. Tem também que quando ele começou a ler as cartas de Paulo, o encanto que ele, né? Quando Paulo recebeu, ele ficou encantado e quis repassar tudo que Paulo, ele viu no Paulo um sábio, né?
Um apóstolo de Jesus. Paulo é chamado de apóstolo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14. Paulo e Barnabé. Mas não foi através de Jesus, foram os apóstolos da vivência com os apóstolos que o chamaram de apóstolo. Paulo pregou o evangelho aos gentios, né, que um dos maiores desafios de Paulo é pregar o evangelho aos gentios, possuía qualidades apostólicas, né, e de ver Jesus depois da ressurreição. Ele até falou, gente, a gente não conhece o evangelho. Nossa, que tristeza. Ele pôde dizer, não sou eu o apóstolo, não vi eu o nosso Senhor Jesus Cristo? Está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, 1. Então, assim, ele viu que ele tinha as características, né? O fervor, o amor, a dedicação, a fé. Então, eu também acho que ele foi tão pressionado, né, pelos os outros apóstolos, mas Paulo é Paulo, né, gente? Paulo tinha já essa vamos falar, ele tinha, assim, ele era uma pessoa que não se intimidava, né? Paulo tinha uma postura, Paulo era um homem letrado, um homem estudado, um homem da lei, então ele já tinha todas essas características. Ele buscava um caminho, depois que conheceu Jesus, ele não perdeu essas virtudes que ele tinha. Então, ele falou assim, não sou eu o apóstolo, não vi eu o nosso Senhor Jesus Cristo? Quer dizer, você não está acreditando? Eu também faço parte desse grupo. E só para a gente, né, andar um pouquinho mais rápido, em Vida e Atos dos Apóstolos, que fala, para falar de Judas Iscariotes. Não deixemos o Caibá Schubert, ele é fantástico, né? Eu lembro, a primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, nunca mais vou chamar ninguém de Judas. Se eu chamar, vou retratar. E por falar em Judas Iscariotes, não deixemos passar em branco essa individualidade que seguiu a Jesus com os outros 11 por 3 anos consecutivos. Ele nem é falado, né? No Evangelho não se encontra a sua genealogia, certamente porque, tendo ele procedido tal como procedeu, com deslealdade e traição, deixou de merecer a consideração dos evangelistas. E como o progresso é infinito, longe de pensarmos na condenação perene de Judas, cremos antes que, restabelecido agora das suas enfermidades morais, esteja reintegrado no apostolado, batalhando pela grande causa já muito conhecida, e pela qual também ele deu a sua vida num momento de arrependimento extremo do mal que havia praticado. Lancemos um olhar de simpatia para este apóstolo. Não nos esqueçamos que Jesus o tem amparado com o manto do seu perdão e que, apesar de prever a tragédia que ia desenrolar e na qual seria a vítima cruenta, nunca negou a Judas o pão e o vinho. A época em que nos achamos é de grandes cometimentos e Judas não pode deixar de ser um arauto nessa grande luta em que a luz se empenha em extinguir as trevas que empanam o nosso planeta. E o Judas mandou uma mensagem, depois quem tiver tempo de ler toda a mensagem, que foi recebida em Brasília no dia 12 de setembro de 1916. Eu separei 2 parágrafos porque o nosso tempo está bem pouco. É o essencial, né? Aceitar, ele fala assim no final da carta dele. Aceita, Senhor, ele pede perdão por todos nós. Ele fala, aceita, Senhor, bom Jesus, a prece que Judas, o traidor de ontem, o falso e o pérfido de outros tempos, nos faz recitar neste momento, na tua presença, para que possamos, como ele, alcançar o nosso perdão, merecer a tua bondade, a graça de recebermos do teu Pai a mesma luz e a mesma paz que ele concedeu ao mais cruel, ao mais criminoso e infame dos seus filhos. Ouve, Jesus, a nossa prece e dá-nos o que deste a Judas pelo mal que ele te fez, pela traição que praticou contra a tua pessoa divina, pelo traje que infligiu a ti no momento mais doloroso da tua vida de missionário, de redentor, de salvador do mundo e filho de Deus. Tu que tiveste em tua alma a grandeza, a doçura e o amor para perdoar a este falso e perjúrio discípulo, Senhor, perdoa-nos também a nós, cujos erros, cujas faltas, crimes e pecados estão muito distantes do crime e do pecado daquele que se acha à nossa frente nessa hora de luto e de dor, para render graças à infinita misericórdia de Deus e o imenso e inesgotável manancial de doçura, carinhos, afetos, pureza e imenso amor, o coração de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Salva-nos, Jesus. Eu direi também, meu Jesus, meu Salvador, se merecia o teu perdão e a tua misericórdia, os meus irmãos podem também merecê-lo. Pois diante de Judas, a humanidade inteira, com todos os seus crimes, os seus pecados
e as suas misérias é santa, inocente como a mais inocente das criancinhas que brincam na superfície da terra. Perdoa, portanto, Senhor, a humanidade, como perdoaste ao maior dos traidores. É muito linda, né, essa mensagem de Judas, né, muito forte, ela traz para nós, para a gente ver que a gente também pode arrepender, que a gente pode refazer o nosso roteiro com as pessoas, mas quanto mais rápido, melhor, né, a gente puder reconsiderar os nossos atos que nós não fomos felizes nas nossas decisões, nós somos infelizes, porque João fala que as pessoas que fazem mal é porque não conhecem a Deus. Então, nos momentos em que a gente se porta como não filho de Deus, a gente comete muitos atos, muitos erros. E Judas mesmo mostra que tem muita gente cometendo erros, mas ele acha que ele é o pior, né? Ele acha que o erro dele não tem perdão, mas ele sabe que Jesus o perdoou. É isso que eu queria deixar passar para nós, essa imagem de Judas, de amor de Jesus, de que Jesus é capaz de fazer por nós, né? Um apóstolo que foi esquecido pelos evangelistas, a ponto de como se ele não tivesse passado os 3 anos na presença de Jesus, trazendo, aprendendo também, que comeu com Jesus, que participou do lava-pés com Jesus, participou de muitos momentos. Isso não quer dizer que ele não aprendeu, né? Ele teve esse deslize, vamos falar deslize, né? Porque quem sou eu para falar de Judas, para falar quem somos nós para julgar Judas, né? Quem somos nós para condenarmos as pessoas, né? Então, eu acho que Judas é um grande exemplo para a gente, para ser seguido. Todos os apóstolos, né? Todo apóstolo tem muito mais do que eu falei. Nós teríamos que fazer um congresso dos apóstolos, né, do colégio apostolar. Mas como não vai no congresso, vai no mini, né? Uma mini apresentação, porque é empolgante estudar. Porque estudar os apóstolos, estudar o evangelho. É conhecer um pouco mais do evangelho. É participar mais desse maná, desse alimento para os nossos espíritos, para as nossas almas. Eu vou terminar, porque qualquer texto que eu for ler ali, porque eu tenho meu stand-by, né, gente? Não vai ultrapassar o tempo. Eu faço já os que eu dou conta e acho que não vou dar conta. É isso. Ô, Miriam, mas que ótimo estudo, né? E quando você falou aí de não chamar ninguém de Judas, né? As duas pessoas, vamos dizer assim, mais prejudicadas pelo ato dele foram as que perdoaram, que foi Jesus, que foi buscar ele no abismo, e Nossa Senhora, que até ele, né, para oferecer-lhe uma nova vida, uma nova encarnação, uma nova mãe. Então, se Jesus e Nossa Senhora, né, perdoaram ele, quem somos nós para falar dele? Qual de nós não é Judas, igual você colocou, né? Devolvo a palavra para o Wagner. Ok, então. Terminado, então, o nosso tempo de hoje, vamos caminhando, né, para o nosso encerramento. E, como sempre, nós vamos pedir ao seu Mendes para fazer para nós mais uma música harmonizativa, seu Mendes. Harmonizativa, gostei. Beleza. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Oh, meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração.
Obrigado, seu Mendes. Então, nós agradecemos a todos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam vir, né? Vamos, então, fazer a nossa prece final para encerrar. Agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus por essa oportunidade de aprendizado que nos foi proporcionada esta noite e que nós possamos abrir os nossos corações e nossas mentes a essas mensagens que nos foram trazidas pela nossa irmã Miriam, que nós possamos, então, internalizar essas mensagens do nosso Mestre, possamos internalizar o exemplo dos apóstolos, para que, assim, nós possamos também ser um exemplo perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja, obrigado a todos. Lembramos, então, que agora, na segunda-feira próxima, estaremos aqui novamente neste mesmo horário, de 20 às 21. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Paz e alegria para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo ótimo estudo. Adorei. Tchau.